Aí depois, quando a gente começa a postar sobre esse tema, você vê que já chegou na população, né? Você já vê direita, esquerda, bastante gente usando. De novo, eu acho que tem um desafio específico aí. As discussões hoje são talvez no extremismo ideológico ali, não mais técnica, né? A academia, a pesquisa já está dando respaldo suficiente para a utilização. Primeiro, sou empreendedor, sou tabatiano, casado, pai da Júlia e do Gabriel, e trabalhei a vida profissional inteira com educação profissionalizante e educação de ensino à distância. E aí, em algum momento, indignado com a política e com os rumos que o Brasil estava tomando, decidi participar um pouco mais ativamente. E essa paixão foi crescendo até o ponto de, em 2018, eu me candidatar como deputado estadual pela primeira vez e me eleger deputado estadual como uma das campanhas mais baratas do Partido Novo do Brasil. Então foi um processo interessante de engajamento de muitos amigos, familiares e pessoas que acreditaram no meu, nas minhas propostas ali, ou que eu seria um bom deputado. E deu certo, né? Me elegi deputado estadual. E hoje, como deputado, tenho conseguido atuar e ter um certo resultado muito no que eu acredito, né? Para um país se desenvolver, a gente tem que ter uma educação melhor e um ambiente propício para a gente poder trabalhar, simples para quem quer trabalhar, gerar emprego e melhorar de vida, né? E então, até desde esse começo, né, a gente abriu várias outras frentes também de inovação, de saúde, né, e foi um dos caminhos que me levou até a pauta da cannabis medicinal e que cresceu bastante, até nascer na primeira frente parlamentar em defesa da cannabis medicinal e do cânhamo industrial. Bom, hoje na Assembleia, sou presidente da Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação e também sempre discuti muito combate à burocracia, né? Como é que a gente melhora a legislação para simplificar a vida de quem quer trabalhar, gerar emprego, mas ao mesmo tempo, quando a gente fala de burocracia, ela pode ser uma lei ruim que interfere na saúde, inclusive, um processo ruim que interfere na saúde. A gente começou a estudar diversos temas, então. Mas o primeiro dia foi quando um amigo mesmo aqui a gente está do Green Hub, me pediu uma conversa para falar sobre a perda de oportunidade que a gente estava tendo com relação à questão econômica. E aí, dessa discussão, eu comecei a entender que uma legislação, inclusive, atrapalhava demais famílias que estavam tentando ter um tratamento adequado para o seu filho, para o seu pai, ou para si próprio, enfim. Então, isso não faz nenhum ano. Então, olha que legal, né? Eu saí de um apoiador superficial da causa, que eu brinco, né? Eu estava dentro da estatística daquelas pessoas que, quando eram perguntadas, falavam, não, eu apoio a cannabis medicinal, mas não sabia muito do tema e nem tinha me aprofundado. E aí essa primeira conversa despertou um interesse muito grande. Falei, olha, talvez a gente esteja diante de um tema que já tem um certo grau de unanimidade, né? As pesquisas mostram que 80% da população já apoia. A gente tem um potencial econômico muito grande, a gente tem evolução científica e eu, como presidente da comissão, tinha uma tarefa ali de apoiar e, ao mesmo tempo, via que esse debate estava parado ou andando numa velocidade que eu podia ajudar. E aí me aprofundei mais no tema, né? Assisti todos os documentários, todos os vídeos, fui ler muito mais sobre o tema e vi que tinha um espaço muito grande para um parlamentar comum ou qualquer, né? Trabalhar e ajudar a causa. Eu acredito, né, humildemente, que tem um papel importante, porque eu sinto que eu ajudo também a furar a bolha, né? Estou tentando fazer com as pessoas o processo que aconteceu comigo. Eu entendi que se a gente fizer a informação de qualidade chegar, a gente consegue trazer muito mais gente para apoiar a causa. Tem até uma frase que me marcou muito, né, relacionada à cannabis medicinal, é não espere precisar para apoiar, né? Então, entrei de cabeça e, para nossa surpresa até, né? Porque no começo muita gente fala, tem muito preconceito, e tem mesmo, mas eu achei que a gente ia ter mais dificuldade. Quando a gente decidiu formar a frente, em 2 semanas a gente já tinha coletado 21 assinaturas de parlamentares diferentes, de 12 partidos diferentes. E eu sou do Novo, a gente tem assinatura do União, do PSDB, do PT, do PSOL. Então, apesar da gente ainda ter que
conquistar espaço com relação ao preconceito e tal, você vê que a pauta está evoluindo rapidamente. Bom, eu vou focar na Assembleia. Bom, a Frente Parlamentar definiu 3 pilares de atuação onde a gente achou que seria mais assertivo, né? Primeiro, diálogo e engajamento. A gente entende que a maior parte da legislação vai ser discutida em Brasília, mas como estamos mais perto da população do estado de São Paulo, a gente entendeu que uma série de audiências públicas com informação, a gente poderia trazer mais gente para apoiar essa pauta. O segundo é regulatório, e aí o principal projeto de lei que a gente tem na Assembleia é o PL 1180, que institui a política pública de distribuição do tratamento à base de cannabis no SUS. Então, hoje, a gente conseguiu evoluir bem, né? Ele tinha sido protocolado pelo Caio França, hoje eu sou coautor junto com vários outros colegas. Ele teve voto favorável na CCJ, que é a primeira comissão da Casa, né, de Constituição e Justiça, mas ele estava tendo pedidos de vista atrás de pedidos de vista e ninguém tentava melhorar nada. Então, era claramente um ato de obstrução do projeto e ali mostra um pouco dos desafios da pauta, né? A gente tem, em alguns ambientes específicos, uma obstrução por questão ideológica, mas não por questão técnica. Então, hoje está muito claro e mapeado na Assembleia quem são e onde estão os desafios de uma aprovação de um projeto como esse. Mas com muito trabalho, né? Depois que a gente entrou com a frente também, e o Caio França é muito dedicado, a gente conseguiu evoluir em todas as comissões. Tinha até um acordo de aprovação no plenário, porém, aí houve de novo uma obstrução, aí não teve quórum suficiente para votar, né? Pediram verificação de votação, não tinha quórum suficiente, mas hoje ele está pronto para votação no plenário. A gente está na última fase desse processo dentro da Assembleia Legislativa. Em sendo aprovado na Assembleia, tem outra briga que é a sanção do governador, a regulamentação, enfim, mas a Assembleia, no segundo pilar, que é o regulatório, a gente está na última fase, pronto para votação. E o terceiro é pesquisa e inovação. Então, como que a gente, na Assembleia, e eu como presidente da comissão, podemos ajudar a avançar, tanto no fomento das pesquisas, quanto até no próprio financiamento vindo das emendas parlamentares, né? Então, a gente não tem muito claro como fazer, mas a gente está tentando desenhar esse processo. E aprovamos na Assembleia, dentro de um projeto nosso, o Código de Defesa do Empreendedor, o conceito de sandbox regulatório. Então, hoje ele está aprovado e sancionado pelo governador, o conceito de sandbox está regulamentado, e a gente está tentando trabalhar possibilidades junto à Anvisa para ter um sandbox, talvez, de plantio, né? O sandbox é um ambiente de teste controlado para você testar uma política pública antes de mudar a legislação. Então, ali a gente entende que pode criar um caso de sucesso que demonstre que comprove as nossas teses, né? Que o plantio pode ajudar a reduzir custo, que pode ajudar as pessoas a terem mais acesso, enfim, e que talvez não crie nenhum caos de aumento de uso de drogas, enfim, todas as outras discussões dos argumentos contrários. A gente entende que essa discussão, ela sempre vai ser gradual, né? Entendo que o processo legislativo, ele é moroso mesmo, né? Eu não lembro de um momento que a gente teve uma mudança radical na legislação. Então, quando você entende isso, a gente vai ter que ir encontrando, e eu sou bastante pragmático, né? Como é que a gente dá pequenos passos e avança no que já é unanimidade, ou como é que a gente consegue quebrar grandes barreiras agora com esse conceito de sandbox, né? Com pequenos testes demonstrando aqui no Brasil, olha, esse foi o que a gente conseguiu e esse foi as consequências. Talvez isso ajude, pois não, com certeza isso vai ajudar bastante a gente a andar para frente, né? Olha, eu sou do Vale do Paraíba e quando a gente começou essa discussão, eu nunca me preocupei tanto assim com relação a, quando eu acredito na pauta, né? Como isso vai afetar o eleitorado. Mas é lógico que, sendo no interior de São Paulo, que é bastante conservador, a gente foi fazer uma análise de como seria. A gente começou a discutir isso achando que a gente ia sofrer mais ataques ou represálias, mas foi surpreendente, né? O primeiro grande ato foi conseguir aprovar a primeira frente parlamentar na Assembleia com rapidez e
e diversos partidos diferentes. Aí depois, quando a gente começa a postar sobre esse tema, você vê que já chegou na população, né? Você já vê direita, esquerda, bastante gente usando. De novo, eu acho que tem um desafio específico aí. As discussões hoje são talvez no extremismo ideológico ali, e não mais técnica, né? A academia, a pesquisa já está dando respaldo suficiente para a utilização. A própria Anvisa, mesmo com a legislação ainda não tão adequada ou atual, tem tido grandes avanços para simplificar e facilitar a importação e acesso. Eu achei que seria mais difícil, mas tem sido tranquilo. Bom, está em discussão no Congresso, né? Aí acho que lá você consegue ter uma alteração na legislação mais ampla. E eu acho que a gente está num ambiente difícil ali, né? A gente vê a justiça tomando várias decisões, a legislação atual talvez não contemple o que a própria justiça tem tentado fazer. Eu acredito que a legislação ideal, ela simplifica e coloca regras mais claras até para o cultivo, autocultivo, como que a gente traz as associações para o jogo e permita com que elas continuem fazendo o trabalho delas, ao mesmo tempo também garantindo um nível de qualidade do tratamento e acompanhamento, já que a gente ouviu muito disso dos médicos, né, e cientistas dentro das audiências públicas. Então, acho que a melhor legislação, ela é inclusiva, ela tem que ser simples, ela tem que dar mais liberdade para as pessoas, liberdade com responsabilidade. Então, acho que esse é o caminho. E apesar de, aí sim, ali, a gente vai ter uma discussão mais dura. Quando a gente fala de cannabis medicinal, está razoavelmente unanimidade, mas quando a gente fala de plantio, talvez esse tema seja muito mais quente aí nas discussões, né? Esse vai ser o grande, eu acho que esse é o grande desafio da pauta, né?